Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Santa Teresa Benedita da Cruz, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ouvi no outro dia um conto muito breve, um microconto, que falava da história de um pirata que passou 20 anos da sua vida à procura de um tesouro. E chegou finalmente o dia em que encontrou esse tesouro. Mas quando foi abrir o baú do tesouro, lá dentro só encontrou um mapa para o seu regresso a casa. Agora que muitas pessoas estão a gozar as suas férias, pode ser que tu também estejas em férias, até nos dói pensar no que seria se isto nos acontecesse a nós. Vamos até um lugar magnífico, demoramos imenso tempo a lá chegar e precisamente quando lá chegamos temos de voltar imediatamente embora. Bom, esta é uma leitura superficial deste microconto. Tem uma leitura mais profunda. Uma leitura que se adequa muito bem à santa que nós hoje estamos a celebrar. Santa Teresa Benedita da Cruz, padroeira da Europa, também conhecida como Edith Stein, que é o nome que os seus pais lhe deram. Teresa Benedita da Cruz foi o nome que ela própria escolheu na sua profissão religiosa. Também ela andou como o pirata da história durante muitos anos à procura de um tesouro. E só mais tarde se apercebeu que esse tesouro sempre tinha estado muito perto dela. Edith Stein nasceu em 1891 e os seus pais eram alemães, mas de religião hebraica, eram judeus. Ela foi educada na fé dos pais, mas ao passar os anos tornou-se praticamente ateia. Se ainda não conhece a sua história, peço desculpa, mas vou fazer aqui um spoiler. Ela acabou morrendo num campo de concentração em Auschwitz, juntamente com muitos milhões de pessoas também de ascendência judaica. Há um livro que conta de forma muito resumida a história da sua vida, publicado pelas edições Carmelo, chama-se O Comboio para Auschwitz. Nesse livro conta-se em primeira pessoa a sua história. Onde está Deus? Por que é que não escuta a nossa oração? Grita uma voz desesperada que parece não incomodar ninguém no vagão. Deus não existe, ouve-se uns segundos depois, uma voz ferida no meio da escuridão. Se Deus existisse, o Deus dos nossos pais, não consentiria que houvesse tantos anos de massacre e desespero. Se Deus existisse, não permitiria o extermínio do seu povo. Esta é a prova de que não existe. E no vagão, o silêncio voltou a reinar. Deus não existe. Foi o que aconteceu comigo. Não foi por moda ou comodidade que eu o deixei, mas porque não me respondia, tal como a muitos dos que vão agora no comboio. Eu tinha 14 anos e meio. Começava a debater-me com questões, particularmente com aquelas que tinham a ver com a maneira de olhar o mundo. O Deus de Israel, tal como eu o via, não era resposta para estas questões. Nem mesmo a escola que eu amava tanto respondia às minhas perguntas existenciais. Então acabei com tudo. Edith Stein abandonou a sua fé, mas não deixou de procurar a verdade. Foi à procura desse tesouro, da verdade, e tornou-se uma grande filósofa. Foi, aliás, assistente de um dos maiores filósofos do seu tempo, Husserl. E esse Deus que ela tinha abandonado foi-a conduzindo através da vida para o baú do tesouro. Houve várias circunstâncias que a levaram a aproximar-se da fé cristã. Uma delas foi a morte na guerra de um grande amigo, de uma pessoa que ela muito admirava. Ela própria não tinha forças para dar consolo à viúva e teve uma grande surpresa quando, ao encontrar-se com ela, viu que ela não precisava de consolo. A fé cristã, a qual ela se tinha convertido juntamente com o seu marido, ajudava a suportar aquela perda terrível. Durante semanas ficou a pensar nisto.
como é que esse Cristo podia dar sentido à morte, à dor? E quis saber mais. Houve outras coisas mais normais que a impressionaram. Uma coisa que a impressionou muito foi um acontecimento muito simples. Quando foi visitar uma amiga a Frankfurt, entraram numa catedral e enquanto lá estavam, entrou uma senhora que vinha do mercado. Com o seu cesto, ajoelhou-se profundamente num banco para fazer uma breve oração. Leio uma passagem deste livro que referi. Isto para mim foi uma coisa totalmente nova. Nas sinagogas e nas igrejas protestantes em que tinha entrado, apenas se ia lá para os ofícios religiosos. Mas aqui qualquer pessoa, no meio das suas tarefas cotidianas, podia entrar na igreja vazia para fazer uma espécie de diálogo confidencial. Nunca mais pude esquecer isto. Sem me dar conta, entre mim e Jesus criou-se uma misteriosa relação. Contudo, eu não acabava de me decidir a entregar-me livremente. Pouco a pouco fui compreendendo que só Ele podia dar sentido a toda a minha vida e procura. Tu, que és a verdade, revela-te a mim, suplicava-lhe eu. E de repente fez-se tão presente em mim, enchendo-me de vida, de amor, de sentido, que eu nunca pude duvidar da sua existência. Já se vê que neste momento da sua vida, Edith Stein já tinha encontrado o baú, mas ainda não tinha aberto esse baú. Quando o abriu, não encontrou um mapa, mas encontrou um livro. Aconteceu numa tarde, em casa de uma amiga, tirou à sorte um livro da biblioteca dela e era a autobiografia de Santa Teresa de Jesus. Nunca uma leitura tinha sido para mim tão esclarecedora e transformante na minha vida. Estas páginas de Teresa, escritas com a sua autenticidade e ânsias de encontrar e viver a verdade, conquistaram-me. Esse era o meu caminho. Eu queria ser católica e carmelita, mas este último desejo não se pôde realizar logo. De facto, ela batizou-se em 1922 com o nome de Teresa e em 1933 coroou esse desejo de se consagrar a Deus e entrou nas Carmelitas Descalças e assumiu o nome de Teresa Benedita da Cruz. Quando na Alemanha começou aquela louca perseguição contra os judeus, os seus superiores mandaram-na por precaução para um Carmelo na Holanda. Mas, como bem sabemos, também na Holanda chegaram os nazis e os bispos holandeses protestaram com uma carta pastoral contra as atrocidades que se faziam contra os judeus e então as autoridades, por vingança, incluíram no seu programa de extermínio os judeus que se tinham convertido à fé católica, como era o caso de Edith Stein, de Teresa Benedita da Cruz. No dia 2 de agosto de 1942, foi aprisionada e foi internada no campo de concentração de Auschwitz e, juntamente com a sua irmã, foi morta numa câmara de gás no dia 9 de agosto de 1942. Leio agora estas palavras de João Paulo II no dia em que foi beatificada. Judia, filósofa, religiosa, mártir. Edith Stein representa a síntese dramática das feridas do nosso século e ao mesmo tempo proclama a esperança de que é a cruz de Jesus Salvador que ilumina a história. Santa Edith Stein, intercede por mim, intercede por nós, intercede por esta Europa para que nunca mais se repitam estas coisas. Ajuda-nos, a nós que estivemos nestes 10 minutos a meditar na tua vida, a não deixarmos de procurar a verdade. Graças a Deus, pela nossa fé, já sabemos onde ela está. Não é preciso dar grandes voltas à procura do baú do tesouro, ele está ao nosso lado. É tão fácil de encontrar Jesus na Eucaristia, nosso tesouro. Sabes onde ele está? Se estás fora de casa a passar férias, já procuraste saber onde está Jesus? Qual é a igreja mais próxima? Qual é o seu horário de abertura? Passa por lá, abre o baú e encontrar-te-ás em casa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos,
afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Santa Teresa Benedita da Cruz, anjo da minha guarda, intercedei por mim.